está na Argentina. O Brasil assumiu aí a presidência do Mercosul, né, que estava com a própria Argentina, com o presidente Javier Milei. Lá em Buenos Aires, o presidente da República Brasileira disse estar no Mercosul protege os países. Já o Javier Milei diz que está atrapalhando esse negócio aí do Mercosul aos países fazerem negócios independentes. Os presidentes brasileiro e o argentino têm visões antagônicas sobre o bloco econômico. Vamos à reportagem de André Anelli. Antes de assumir a presidência do Mercosul, o presidente Lula reagiu às declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, de que existe excesso de burocracia no bloco, que chamou de cortina de ferro. Em caminho que não nos ha resultado, então tendremos que insistir em flexibilizar as condições de sociedade que nos unem. O presidente brasileiro defendeu que o Mercosul protege seus Estados-membros, falando em uma blindagem contra guerras comerciais, sem mencionar diretamente os tarifaços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Toda a América do Sul se tornou uma área de livre comércio baseada em regras claras e equilibradas. Estar no Mercosul nos protege. Nossa tarifa externa comum nos blinda contra guerras comerciais alheias. Nossa robustez institucional nos credencia perante o mundo como parceiros confiáveis. Ainda segundo Lula, um número cada vez maior de países estão interessados em se aproximar do bloco sul-americano, um movimento que ele diz ter testemunhado pessoalmente nos contatos que manteve com líderes de diversas localidades. Como comprovação desse interesse internacional, Lula disse acreditar que o acordo com a União Europeia vai ser assinado em breve, apesar de ainda faltar a ratificação no Conselho no Parlamento Europeu, com resistência de países como a França. E além do fortalecimento do comércio com outros países, como o Canadá e Emirados Árabes Unidos, Lula afirmou que a presidência brasileira do bloco vai ter algumas prioridades, como o enfrentamento da mudança do clima e promoção da transição energética, além de desenvolvimento tecnológico, combate ao crime organizado e promoção dos direitos dos cidadãos. Com essas pautas, Lula afirmou que será um período de reflexão para o Mercosul. A presidenta brasileira representará uma oportunidade para refletir sobre o lugar que almejamos ocupar no novo tabuleiro global. Nesse esforço, será imprescindível conferir prioridade a 5 questões. A primeira delas é o fortalecimento do comércio entre nós e com os parceiros externos. Ainda há fronteiras a ultrapassar, como a inclusão dos setores automotivo e açucareiro em nossa união aduaneira. Adiar essa tarefa significa sacrificar o potencial estratégico do bloco na produção de veículos elétricos e biocombustíveis. Não se constrói prosperidade apenas com grandes negócios. É necessário reativar o Fórum Empresarial do Mercosul e oferecer maior apoio a pequenas e médias empresas. Essa foi a primeira viagem de Lula à Argentina desde a posse de Milei em dezembro de 2023. Apesar das relações diplomáticas entre os países continuarem próximas, os dois presidentes têm se evitado diretamente e não fizeram nenhuma reunião bilateral. Ao invés disso, Lula visitou a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar após ser condenada em um caso de corrupção. Depois do encontro, que durou cerca de 50 minutos, Lula ainda posou para fotos segurando um cartaz que pede liberdade para a ex-presidente da Argentina. Aqui no Brasil, o deputado federal Marcel Van Hatten protocolou um requerimento para a convocação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O parlamentar quer que o ministro explique à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara o apoio de Lula a Cristina Kirchner. Essa atitude de Mauro Vieira e de Lula trata-se de uma provocação diplomática contra o atual presidente da Argentina.
Mauro Vieira será convocado à Comissão de Relações Exteriores, não tenho dúvidas de que teremos os votos suficientes e já protocolamos esse requerimento de convocação na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O requerimento deve ser analisado na próxima reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. De Brasília, André Anelli. Obrigado, André. O presidente deixou aí de se encontrar bilateralmente com o presidente argentino, Javier Milei, mesmo eles não se entendendo, né, politicamente, ideologicamente, mas deveriam ter conversado, porque a Argentina, o Javier Milei pegou a Argentina num buraco há 1 ano e pouco, aí já está levantando, o PIB argentino vai crescer mais do que o PIB da China, vai crescer o dobro do PIB do Brasil. A inflação, o Javier Milei pegou a 25% ao mês, hoje está a 1,5%. Então, acho que Lula deveria ir lá conversar com ele, né? Aprender um pouquinho, ser humilde. Mas não, vai se encontrar com a ladra. Pela caridade. Mas eu não entendo de nada. Quem entende é o William Vac, o tampa da CNN. Lula e Milei ficaram hoje lado a lado em Buenos Aires, na cúpula dos países do Mercosul. A Argentina estava passando para o Brasil a presidência rotativa desse bloco. As caras de Milei e de Lula eram mesmo as de quem não vai muito com a cara do outro. Depois teve até um abraço forçado, tentaram. Boa parte do que eles discursaram também mostrava que um não vai muito com as ideias do outro. Lula disse que o Mercosul protege o bloco de guerras comerciais. Milei chamou essa proteção de cortina de ferro, composta por barreiras que impediram os países do bloco de se integrar melhor ao comércio global. Lula prometeu trabalhar com várias agências que pertencem ao Mercosul. Agências que Milei chamou de burocracia, que na verdade priva o Mercosul de oportunidades. Lula falou em utilizar as próprias moedas dos países para trocas. Milei nem se referiu a isso, preferindo descer a lenha na Venezuela. Mas houve